Sou o pastor Halley, reverendo Halley Franco Pereira, pastor da Igreja Presbiteriana de Candeias. Estamos gravando aqui algumas aulas para aqueles que estão a chegar na igreja por batismo ou vindo de outras igrejas irmãs. Hoje falaremos sobre o batismo por aspersão, jogando água na cabeça, e o batismo de crianças. Portanto, preste bem atenção, pois é um assunto que tem algumas indagações. Quem não compreende os fundamentos bíblicos para tais práticas. No Velho Testamento, quando alguém se convertia a Deus, esta pessoa deveria passar pela circuncisão. A circuncisão só alcançava os homens. As mulheres não passavam por essa cerimônia. E isto começou com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão e disse: todo macho descendente seu deve ser circuncidado. Então, quando alguém se convertia ao Deus de Abraão nos anos subsequentes, ele passava pela cerimônia da circuncisão. A circuncisão é um pequeno sinal na genitália masculina. E os meninos, ao 8º dia, deveriam ser circuncidados. Portanto, isso era uma prática estabelecida por Deus com Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. Em Romanos capítulo 4:11, falando a respeito desta aliança de Deus com Abraão, diz que Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Romanos 4:11, na primeira parte, diz que Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Então, o que significa a circuncisão? Esta aliança entre Deus e Abraão, sinal como selo da justiça da fé. As crianças deveriam ser circuncidadas ao 8º dia, o macho. Uma criança com 8 dias pode exercer fé ou rejeitar a fé? Então aqui diz que os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, todo o Israel, os meninos deveriam serem circuncidados ao 8º dia. E o que significava a circuncisão? Diz aqui em Romanos 4:11, selo da justiça da fé. Uma criança com 8 dias, um menino, recebia o sinal do selo da justiça da fé. Então, quando algumas pessoas dizem: vocês batizam crianças, criança não pode crer. Mas as crianças do Velho Testamento recebiam a circuncisão como sinal do selo da justiça da fé. Mas isso aí nós trataremos mais à frente. Jesus Cristo veio e mudou a cerimônia de entrada na família da fé, na comunidade da fé, a igreja. Não mais a circuncisão, mas o batismo com água. E nessa mudança, as mulheres foram admitidas. As mulheres agora participam da cerimônia da entrada na família da fé. As mulheres agora são batizadas. No final dessa lição mostraremos que a base para a circuncisão dos meninos na antiga aliança é a base para se batizar as meninas na nova aliança. Mas como é que se dá a cerimônia do batismo na igreja presbiteriana? Igrejas irmãs como Igreja Batista,
igreja cristã, igreja... algumas outras igrejas, elas mergulham as pessoas. Isso se chama batismo por imersão. É quando se mergulha. E o batismo por aspersão é quando joga água sobre a cabeça. O costume da igreja presbiteriana, da igreja metodista, da igreja congregacional, da igreja anglicana, da igreja luterana, da igreja episcopal é jogar água na cabeça. Portanto, no Velho Testamento tinha duas cerimônias: a por aspersão e por imersão. Essas igrejas, a presbiteriana, tem como ato cerimonial de batismo jogar água na cabeça. Isso se chama aspersão. Não é que a igreja presbiteriana rejeite o batismo por imersão. Tanto assim, pessoas que foram batizadas por imersão, chegando na igreja presbiteriana, não são rebatizadas. Porque a igreja presbiteriana reconhece que o batismo, tanto por aspersão como imersão, tem o mesmo significado. É a cerimônia de entrada na comunidade da fé daqueles que seguem a Cristo, na igreja. Mas tem como prática o batismo por aspersão. Da onde vem isto? Do Velho Testamento. No Velho Testamento havia cerimônias por imersão, o mergulho, como aspersão, jogando por cima. Vejamos, portanto, em Números 19, versículos 13, 18, 19 e 20, na purificação geral, com água, era por aspersão, jogava água sobre a cabeça daqueles que estavam passando por uma cerimônia de santificação, de purificação. Em Levítico 14, versículos 7, 17, 18, 19 e 20, no cerimonial de cura e perdão, também era por aspersão, jogando sobre a cabeça. Na consagração dos reis e sacerdotes, a cerimônia também era por aspersão, jogando sobre a cabeça. Números, capítulo 8, versículos 5, 6 e 7. 1 Samuel 10, versículo 1. 1 Samuel 16, 13. Todas essas cerimônias com água, sangue ou azeite era por aspersão. Portanto, a aspersão era uma prática também no Velho Testamento. Por aspersão foi a cerimônia do pacto de Deus com o seu povo na antiga aliança no Monte Sinai, quando Deus dá os 10 mandamentos. Foi por aspersão a cerimônia. Êxodo 24, 8, diz assim: então Moisés pegou o sangue das bacias, aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês, quando deu todos esses mandamentos. Êxodo 24, 8. Então, a aliança do Sinai, dos 10 mandamentos, foi uma cerimônia onde aspergiu, borrifou água sobre o povo. Na verdade, sangue, né? Melhor dizendo. Por aspersão foi a promessa da nova aliança que seria ministrada pelo Espírito Santo. Ezequiel 25 e 26. Então aqui, mais de 400 anos antes, Ezequiel 36, 25, dizia que na nova aliança, 400 anos depois, quando Cristo viesse, mais de 400, 5 séculos quase depois,
Já estava profetizada que a nova aliança seria ministrada por aspersão. Ezequiel 36, 25 e 26. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porém dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Veja o versículo 27. Então Ezequiel 36, 27. Porei dentre vós o meu espírito, o Espírito Santo, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então estava profetizado aqui na palavra de Deus, em Ezequiel 36, 25 a 27, que a nova aliança de transformar o coração, tirar o coração de pedra e de dar um novo espírito e colocar o Espírito Santo dentro, a cerimônia era jogando água na cabeça. Aspergirei água pura sobre vós. Então, eis uma razão porque a gente joga água, cumprindo essa profecia de Ezequiel 36, 25 a 27. E lá em Atos dos Apóstolos 2, 17 e 18, diz o seguinte: é isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei, aspergirei o meu espírito sobre as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Então, Atos 2, 17 e 18, falando da profecia de Joel. O significado da palavra batismo. A palavra batismo é uma palavra muito ampla. A sua semântica é enorme. Alguns dizem que batismo significa imersão, imergir. Mas não é somente. Batismo tem outros significados. São abluções ou cerimônias, mas que não significa literalmente, somente, também imersão. A palavra batismo em Romanos capítulo 8 lembra a morte de Cristo, que foi sepultado, e quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou no novo corpo. Então ali faz uma referência também ao batismo por imersão. Você morrer com Cristo pelo batismo, e quando você vir a lume, vir com uma nova criatura, uma nova criação. Portanto, é bem aplicado essa questão também da palavra batismo. Mas mostramos há pouco que batismo não é simplesmente por imersão, mostrando aquele texto, por exemplo, de Ezequiel e as práticas na Antiga Aliança, no Velho Testamento. A aspersão é um símbolo da unção do Espírito. Em 1 Samuel 16, 13, Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu a Davi na frente dos irmãos. Ungir é jogar na cabeça, é aspergir. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Portanto, a aspersão é um símbolo da unção do Espírito Santo. Nós vemos aqui no caso de Samuel com Davi, quando ungiu rei de Israel, jogou azeite sobre a cabeça. Portanto, a aspersão é um símbolo da unção do Espírito, derramando sobre a cabeça. A aspersão simboliza aquilo que vem do alto para baixo. É Deus quem derrama a sua bênção, o seu Espírito, de cima a baixo. É Deus quem o faz. O Espírito batizou Jesus por aspersão. Derramou o Espírito sobre ele em forma de pomba.
Marcos 1,10. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. Portanto, a aspersão é aquela ideia de cima para baixo. É Deus quem derrama a bênção, não é o homem que mergulha nela. Deus batizou a igreja com o Espírito Santo por aspersão. Atos 2:2. De repente veio do céu um barulho que parecia como de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então viram sobre eles línguas de fogo que se espalharam. O batismo por aspersão, portanto, simboliza a ação do Espírito Santo, ministrando a regeneração. As crianças estavam incluídas na cerimônia de entrada na família da fé, na comunidade dos fiéis a Deus. Então, isso nós já vimos que Deus fez com Abraão. E lá em Romanos 4:11 diz: Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé. Então, o que significava a cerimônia da circuncisão? Sinal do selo da justiça da fé. Uma criança com 8 dias, um menino, recebia a circuncisão. Ele recebia o quê? O sinal do selo da justiça da fé. Em Gênesis 17:10, Deus fala com Abraão: pela aliança que eu estou fazendo com você, Abraão, e com seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal. Sinal do quê? Do selo da justiça da fé, da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de terem nascido. Gênesis 17, de 10 a 12. Os filhos dos crentes são santos. Isso está lá em 1 Coríntios 7:14. Pois Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar unido à sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã por ela estar unida a seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem a Deus. Então, se um dos pais forem cristãos, os filhos pertencem a Deus. Vocês sabiam que Deus quis matar Moisés depois dele ter tido aquela experiência com a sarça ardente, quando Deus se apresentou e mandou ele ir ao Egito libertar o povo? Vocês sabiam disso? Em Êxodo 4:24 diz o seguinte: então Moisés, no caminho, estando numa estalagem, numa pensão, encontrou o Senhor e este o quis matar. O Senhor quis matar quem? Moisés. Por quê? Versículo 25, Êxodo 4:25. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e disse: sem dúvida, tu és para mim um esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Moisés não tinha circuncidado o seu filho e por isso Deus o quis matar. Isso aqui está em Êxodo 4:24 e 25. Moisés era o líder escolhido por Deus para libertar o povo. E a circuncisão foi feita mais de 400 anos antes com Abraão. E Moisés viveu no deserto e relaxou, nem se importou com esse símbolo da aliança de Deus com o seu povo, que era circuncidar, porque Moisés era descendente de Abraão e, como descendente de Abraão, era obrigado a circuncidar seus filhos. Deus o chama para libertar o povo. Moisés vai então em direção ao Egito, saindo do deserto, indo para o Egito.
entrou numa pousada. Nessa noite Deus quis matá-lo, porque ele não tinha circuncidado seu filho. Então sua esposa interferiu e circuncidou o menino, e Deus então ficou em paz com Moisés. Irmãos, é muito sério essa questão. Por quê? Os nossos filhos não nos pertencem, pertencem ao Senhor. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Isso está lá no Salmo 127. Os nossos filhos não nos pertencem, são do Senhor. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, nossos descendentes. Herança do Senhor. Então os filhos nossos pertencem ao Senhor. Nós temos que pensar que Deus precisa na próxima geração de fiéis a Ele. E Deus já conta com os nossos filhos. Por isso que lá em Deuteronômio 6, de 5, Deus diz assim: estas palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao sentar-te, ao levantar-te. Tu as inculcarás. A ideia ali é de pegar um machado, rachar a cabeça do menino, da criança, e colocar a palavra de Deus lá dentro e costurar por fora. Inculcar é isso. Ali está dizendo que os pais eram responsabilizados em educar e discipular os seus filhos para o Senhor. E nisso, irmãos, há uma diferença entre apresentar nessas outras igrejas irmãs a criança. Eu estou apresentando a criança. Eu levei lá o pastor e o pastor fez uma oração e eu apresentei minha criança ao Senhor. É diferente do batismo. Qual a diferença? Porque o batismo na igreja presbiteriana há juramentos. Lá em Eclesiastes 5 diz assim: é melhor que não votes do que votes se não cumpras. Deus não se agrada de sacrifício de tolos. Ou seja, há juramento. Em juramento, em votos, se obedecer, a bênção, mas se desobedecer, a maldição. Isso está em Deuteronômio capítulo 8 e Deuteronômio capítulo 28. Bênção e maldição. Se obedecer, bênção. Se desobedecer, maldição. Portanto, a bênção e a maldição está de acordo com o cumprimento ou não dos votos a Deus. E no batismo há votos, há juramento. É um compromisso com juramento. Então os pais, quando fazem voto com Deus a respeito dos seus filhos, eles estão jurando. E se cumprirem, serão abençoados. Se não cumprirem, serão amaldiçoados, infelizmente. Então, o batismo para a igreja presbiteriana é muito mais sério, porque há votos. Que Deus abençoe.